Bom dia. Vamos iniciar aqui mais um dia de formação, né, do livro Regra de Vida para Mães. Esse livro aqui, ele é maravilhoso. Como eu já havia explicado, ele que margeou toda a parte da minha organização como mãe, como pessoa. Então eu tenho esse livro assim, um carinho muito grande por ele. Bom dia! Bem, mãe, tudo bem? Então eu tenho um carinho muito grande por esse livro. Ele que me ajuda todos os dias, né? Que eu falei para vocês que a gente começa um dia de cada vez, galgando. Um dia de cada vez nas tarefas, né? As multitarefas que nós temos, as nossas várias organizações ali dentro de casa, no trabalho, né? Então a gente tem várias tarefas e esse livro que foi quem me ajudou a conseguir organizar tudo isso, né? Então dentro da minha casa, agora que eu comecei meu novo empreendimento, né, bom? Então vamos lá. Nós viemos conversando sobre ele, e aí os 2 primeiros capítulos que nós tratamos foi sobre como a Holly se encontrava, né, como mãe. Ela estava um pouco perdida, ela precisava se reencontrar. Então ela começa a mostrar uma base de como ela conseguiu se organizar, certo? E aí como que ela fez isso? Ela monta aqui um esquema para a gente conseguir organizar a nossa casa de acordo com o que seja bom para nós, né? Então, continuando da semana passada, que nós paramos na parte que ela consegue fazer as regras, né? A hora de começar a sua regra é agora. Como eu estava casada por cerca de 10 anos, não tinha tempo para passar anos examinando profundamente a minha vocação, que ali no momento ela precisava se reorganizar, mas ela tomou uma decisão. Então, a organização, conseguir levar as coisas dentro do nosso lar, do nosso trabalho, é tudo baseado em uma decisão. A partir do momento em que eu me decido por algo, eu consigo colocar em prática. Se eu ficar sempre em cima do muro, pensando se faço, se não faço, isso nunca vai sair do papel, tá? Então, aqui ela explica para nós, quando ela se decidiu. Então, com a perfeita profundidade da minha vocação, a fim de elaborar uma regra perfeita, mas perfeita no sentido de funcionar para a família dela. Por isso que cada uma de nós precisa avaliar essa necessidade da nossa família para conseguir organizar tudo que a gente precisa dentro da nossa casa, do nosso trabalho, dos nossos relacionamentos na igreja, dos nossos relacionamentos na faculdade, em qualquer lugar, em qualquer âmbito, né? A gente precisa se organizar para que isso aconteça. Então, quando ela passou a olhar o outro, que eram os filhos, né, que ela começou a avaliar a necessidade de cada um para conseguir colocar no papel que cada um precisava, que ela conseguiu começar a se organizar. Porque a partir do momento que eu paro para olhar, pera lá, a Lívia está precisando de roupa, né? A Isabel está precisando que eu pegue mais ali, ela puxa ela mais no pé, que ela está se perdendo, está falando muito alto, assim, no sentido de gritar o tempo todo. Então, pera lá, eu preciso tomar atenção nisso. Que horas ela grita? Como que ela está dando essas birras? Por que está acontecendo isso? Então, quando eu paro como mãe e avalio o todo, o global da minha casa, eu consigo começar a me organizar. Por quê? Eu penso, eu olho e eu penso. Eu começo a parar de trazer tudo para cá, ó, e descarregar, né? Eu começo a pensar antes de agir. Então, o que a Holly sempre fala aqui. Quando ela tomou a decisão, ela conseguiu enxergar nos filhos, no esposo, as necessidades e ela passou a se modelar, tá bom? Então, isso que tem que acontecer conosco foi o que a gente tratou nos capítulos anteriores até hoje. Então, a Holly, ela tem graus de prioridade, ela tem 5 P's de prioridade na vida dela, que ela acredita serem importantes, por isso que ela colocou aqui, e eu vou trazer um pouquinho para nós. Então, o primeiro P é a prece, né? Como mães,
imersas nas ocupações e dificuldades da vida, nós temos a propensão natural a nos concentrar nos aspectos práticos. Então, papum, vamos fazer e pronto. É fácil esquecer que temos um chamado mais profundo do que apenas fazer, tá? Quando o cachorro está latindo, o telefone está tocando, o timer do fogão está apitando e o bebê está chorando. Então, quando essas coisas estão acontecendo, a gente se perde, a gente não vê a grandiosidade de tudo que a gente realiza. Como vivemos no mundo, torna-se muito mais fácil esquecer o nosso propósito final, ou o significado mais profundo da vida. Mas somos chamadas a algo muito além do que vemos no nosso redor. O caminho para Deus tem muitas etapas e Deus conduz cada um de nós para si de uma maneira única. Muitas vezes Ele se revela a nós gradualmente, às vezes de forma quase enlouquecedora. Então vou repetir essa parte aqui, ó. Deus conduz cada um de nós para si de maneira única. Nós somos únicas para Deus. Cada uma de nós, cada coração, cada pessoa, cada um de nós somos únicos para Deus. Então Ele nos conduz de forma única. Ele não vai conduzir na minha casa de uma maneira e na casa da Joana da mesma maneira. A Joana precisa de uma necessidade especial, eu preciso de outra necessidade especial, né? A Joana tem um temperamento colérico, a Joana ela é mais expressiva, mais, né, vai pra frente. A Natália é mais melancólica, ela pensa um pouquinho antes. Então, Jesus precisou deixar a Joana na casa dela como uma pessoa colérica, mais rigorosa, porque Ele sabe que lá na frente a casa dela vai precisar de uma ordenança dessa colérica. O Jesus colocou a Natália mais melancólica na casa dele porque Ele sabe que vai precisar daquela pessoa mais pensativa antes de agir, mais medrosa, né? Que tem um pouco de medo de dar um passo maior, né? Então Ele sabe, naquela casa precisa dessa necessidade, na casa da Marina vai precisar de outra necessidade. Então cada um de nós tem uma personalidade, um temperamento dado por Deus, porque Ele sabe que nós vamos precisar trabalhar isso para conseguirmos lá na frente alcançar o céu. E é isso que ela traz muito aqui. Nós precisamos ter a prece, nós precisamos ter Deus em primeiro lugar, porque o nosso fim último não é aqui. O nosso fim último não é ficar só, igual ela tá falando aqui, uma coisa rasa. Lavar louça, passar um pano no chão, cuidar de umas crianças, não é isso. O nosso fim último é profundo. Ele é muito maior do que a gente imagina. O nosso fim último é o céu. Se eu preciso levar os meus para o céu e eu estou levando a minha casa como algo banal, eu estou errada. Eu estou errada. Eu preciso enxergar a minha casa, eu preciso enxergar o que eu tenho para fazer como algo grandioso dado por Deus. Se Ele me conduziu a uma família que eu preciso servir, por que eu não enxergo isso como algo bom, como algo grandioso? Porque nós temos a noção muitas vezes de que é algo opressor, né? De que a nossa maternidade ela é muito cansada, que a nossa cuidado da casa é muito cansado. E não, Deus nos conduz de forma única. Cada casa vai ter uma condução. Por isso que nós precisamos ter as bases para a gente conseguir se espelhar, né? Então, o caminho para Deus tem muitas etapas e Deus conduz cada um de nós de maneira única. Muitas vezes Ele se revela a nós gradualmente, dia a dia. Deus vai se revelando a nós no que a gente tem para fazer ali durante o nosso dia. E às vezes de forma quase enlouquecedora. Mas não estamos desamparados. Existem coisas que podemos fazer para aprofundar o nosso relacionamento com Deus. O espírito do primeiro que é a prece, então é examinar as nossas vidas, ver até onde Deus nos conduziu até agora e aprender o que devemos fazer para estar mais disponíveis à sua intervenção
direta e pessoal em nossas vidas. Às vezes isso significa simplesmente perceber que precisamos dele, simplesmente. Eu preciso avaliar a minha vida e colocar Deus colocar Deus ali para que ele age, né? Para que ele venha na minha família, na minha casa, e eu preciso deixar que ele me molde, né? Eu preciso dar esse espaço, né? Eu preciso ser mais ouvinte, eu preciso deixar que ele faça, né? Então ele vai agir. O espírito de prece é para a gente avaliar a nossa necessidade em estar próxima de Deus. Por isso que ela coloca como a primeira parte aqui. E aí ela vai discorrer e ela fala sobre a importância de a gente se aprofundar cada vez mais com livros, com retiros espirituais, né? Participar de encontros, para que nós estejamos cada dia mais próximos do Senhor. E quando nós estamos nesse processo de querer, de sede, de estar perto, nós precisamos aguçar essa chama dentro de nós. Porque se a gente vai deixando, a gente vai esfriando. Então a gente precisa aproveitar que a gente está com aquela sede do Senhor e ir atrás mesmo, participar de encontros, pegar livros que sejam de base, né? Para você poder colocar ali em prática na sua vida espiritual, para você poder conduzir melhor a sua casa, o seu trabalho, o seu relacionamento conjugal, tudo, gente, tudo. Então o Senhor, ele vem em primeiro de tudo, tá? Então é o primeiro P, que é a prece, que a Holy nos ensina. Bom? E aí já falei isso aqui também. O segundo P é a pessoa. Esse aqui, gente, é sensacional. Então, o que é um ser humano, né? Então, o primeiro P, eu preciso ali avaliar como que eu quero colocar Deus na minha vida, como prioridade. Que horário? Como que eu vou fazer isso? Eu vou num retiro, eu vou à missa, eu vou me confessar, eu vou fazer adorações, né? Eu vou encontrar com outras mães, eu vou fazer uma reunião, eu vou aquecer o meu coração, né? Para eu estar em Deus. Em segundo lugar, a pessoa, né? Então, o que é o ser humano? Comecei a procurar respostas para essas perguntas e descobrir coisas interessantes e importantes sobre os planos de Deus para mim como pessoa. Então, aprendi que os seres humanos são uma ponte única entre as ordens espiritual e material da criação, tá? Então, vou repetir aqui, ó. Os seres humanos são uma ponte única, um único caminho para as ordens espiritual e material da criação, que somos nós. Um tipo de ser composto, feito de corpo e alma, interconectado e inseparável. Então, nós temos um corpo e uma alma, tá, gente? Por isso que nós somos a criatura mais bela que Deus formou, né? Tem algo muito interessante. Os anjos, eles são só espírito, né? Eles não têm ali a oportunidade, por exemplo, de comungar o Senhor Jesus, né? De estar perto de Jesus, de ter Ele ali no coração, por um tempinho breve, mas que Ele fique em nós, né? Eles não têm. Então, quando nós estamos na missa, nós recebemos um anjo da guarda quando nós nascemos, certo? Esse anjo da guarda, assim que nós comungamos, ele se ajoelha diante de nós, porque ele nos vê como um sacrário vivo do Senhor. Então, se eu sou mãe, se eu estou cuidando da minha casa, se eu estou olhando para as necessidades dos meus filhos, do meu esposo, do meu lar, tem uma porta caindo, tem um azulejo soltando, tem uma tinta que está se esfarelando, a casa está cheia de mofo. Se eu estou olhando para isso e eu preciso colocar as coisas no lugar, o Senhor está. Se o Senhor está em mim, os anjos contemplam o Senhor em mim. Você tem noção disso? Tem noção disso? Quando a gente comunga o Senhor, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E eu não posso deixar isso cair por terra. Porque se eu comungo o Senhor e se eu sou parte do corpo do Senhor, como que eu vou fazer ao contrário com as pessoas?
Como que eu vou ser grosseira? Como que eu vou deixar as coisas assim por fazer? Vou mandar as crianças para a escola tudo xixelenta, sem lavar o rostinho delas, sem escovar o dente, sem pentear o cabelo direito. Vou deixar as atividades por fazer, não vou fazer, sabe? A gente não lança mão de cuidar com zelo das coisas, porque a gente não enxerga a grandeza que é o Senhor dentro de nós. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Quando nós passamos a ser um pedacinho de Cristo, os anjos contemplam Jesus em nós. O nosso anjo que foi dado por Deus a cada um de nós é um espírito que fica ali, meu Deus do céu. Sabe, que honra ser o anjo da guarda dessa mulher, sabe? Nós precisamos ter essa visão espiritual de tudo que nós vamos realizar, tá, gente? Em tudo. Nós precisamos parar de ser racionalistas e concordar com as coisas que as pessoas têm colocado no nosso coração, na nossa mente, que nós somos pequenas, que o trabalho de casa é pequeno, que cuidar dos filhos é pequeno, que cuidar do esposo é pequeno, é raso, é nada. Nós temos que parar de acreditar nisso e nós temos que ver a grandeza de quando nós nos entregamos a alguém, o céu olha, os anjos olham e falam: eis aí a escolhida de Deus para mim. Você já pensou nisso? O orgulho do anjo da guarda, quando ele vê que as coisas estão caminhando, que você está mesmo segurando a sua cruz e falando: vem em mim, eu estou sofrendo, mas eu vou com Deus. É um orgulho do céu. E nós precisamos sentir esse orgulho. Nós precisamos ver o serviço. Nós precisamos estar a serviço e ter amor. Quando a gente coloca a prece em primeiro lugar, que são os momentos que eu dedico a Deus, tudo que vem depois é fácil de fazer. Se eu não coloco Deus à frente das coisas, é tudo muito maçante, porque eu não aprendi a amar. E comigo por vezes já foi assim. Já foi maçante, já foi cansativo, exaustivo, não quero fazer, não quero servir. Até parece que eu vou fazer comida agora, vou nada. Quantas vezes, gente? Quantas vezes? A gente não se coloca a serviço porque não ama a Deus, primeiramente, né? Então, quando a gente coloca Deus no lugar dele, ele nos conduz de forma única, o céu está conosco e nós conseguimos começar a dar conta, não por nós mesmos, mas porque nós temos uma ajuda espiritual que vem do alto. Se essa ajuda espiritual vem do alto, para onde que eu estou me encaminhando? Eu preciso me encaminhar para o alto. Porque eu tenho todos os meios para alcançar o fim, que é o céu, tá? Embora compartilhemos, então nós somos corpo e alma, né? Embora compartilhemos muitas coisas com os animais, né? Semelhanças, como corpo físico, instintos e sentidos, também temos parte na vida angelical. Foi isso que eu acabei de explicar para vocês. Possuímos uma alma, que é a realidade espiritual. Nela, somos feitos à imagem de Deus, que é Espírito. Nossa alma possui as potências da inteligência e da vontade, né? Então, nós temos a inteligência e a vontade infundidas em nós. Nossa capacidade de conhecer e pensar e a nossa competência para escolher. E no centro de nossas almas existe um lugar secreto chamado coração. É a sede das nossas emoções e é a parte mais autêntica da nossa personalidade. É o âmago do nosso ser, muito intimamente ligado à vontade. E o lugar onde essencialmente decidimos viver a vida para Deus ou para nós. Nosso coração é onde Deus vive. Nosso coração está no que amamos.
Então é isso que eu acabei de falar. O nosso coração está em Deus. Ele deve estar, né? Nosso coração deve estar em Deus para as coisas começarem a caminhar. Se eu ainda estou meio atravessada, é porque eu ainda não consegui colocar o Senhor no lugar devido, né? É ainda porque cada um de nós vive isso diariamente. Por vezes nós pecamos, por vezes nós erramos, por vezes nós caímos. E aí quando a gente vai se dar conta que a gente não colocou Deus naquele momento, a gente fica, putz, eu sou um zero à esquerda, eu não valho de nada, né? A gente começa a ficar assim, porque a gente reconhece que nós precisamos dele. E quando a gente se sente ali um pouquinho longe, é quando a gente vem aqui da inteligência, né? Deus não dá a inteligência para a gente conseguir ver aonde a gente errou, aonde a gente se afastou, né? Então, para seguir dentro da nossa casa, é isso. Nós precisamos da disciplina de estar ao lado do Senhor 24 horas por dia. E quantas vezes a gente não erra, né, gente? A gente esquece, né? E aí, em busca da liberdade, esse daqui da pessoa é bem grande, não dá para discorrer porque é muita coisa. E aí eu vou vir aqui para a conclusão. Aqui. Então, dentro da pessoa, existem outros pontos para encaixar com o passar do tempo em relação às suas necessidades físicas e a da sua família, tá? Talvez pesquisar modos de tornar o exercício físico mais divertido, né? Porque aqui na pessoa ele descobre o que você precisa tratar dentro de você, né? O que você precisa mudar na sua vida como pessoa, né? As suas curas, o que você precisa ver da sua infância. Então nós precisamos buscar um diretor espiritual, nós precisamos fazer um retiro de cura e libertação para nós conseguirmos ver dentro de nós o que precisa ser trabalhado. Porque por vezes a gente traz traumas da nossa infância para dentro da nossa casa e isso acaba interferindo na forma como nós levamos a nossa família. E para que nós possamos deixar isso lá para trás, nós possamos curar essas feridas, a gente precisa cavar, a gente precisa mexer, ainda que doa, né? A gente precisa procurar um tratamento psicológico. Então por que o Senhor fala do corpo e da alma? Por que ele fala dessa proximidade de entendimento e de espiritualidade para cada um de nós, para individualmente? Porque cada um de nós tem algo individual a ser tratado, a ser curado, tá? Então nós precisamos buscar essa cura. Em cima dessa busca de cura interior, a gente precisa buscar uma cura física, não no sentido de perder a noção, né, e ficar fazendo exercício físico o tempo todo e querer se mostrar vaidosamente, né? É cuidar mesmo do templo do Espírito Santo, tá? Fazer uma caminhada, uma atividade física para que você consiga aguentar o seu dia inteiro como mãe, tá, gente? Porque é impossível, humanamente impossível, a gente aguentar uma jornada como mãe, como empreendedora, como cuidadora do marido, né? Porque eles são, às vezes, eles são o nosso filho, né, gente? Infelizmente, tem essas horas. Então, como ali uma cuidadora nata, como uma empreendedora, então é humanamente impossível fazer tudo isso sem pelo menos fazer um alongamento, tá? Então aqui nesse que ele coloca a prioridade da pessoa, a pessoa nós, únicas para Deus, né? Somos dadas o nosso temperamento, a nossa alma, o nosso coração, tudo ali dentro de nós é único. Se eu contar minha história, vai ser diferente da minha colega, né? Vai ser tudo diferente. Cada casa vai ser diferente, cada trauma vai ser diferente, cada alegria vai ser diferente. Então, cada um de nós é único. Então, ele trata aqui a pessoa, né? Que somos nós. Então, ela traz a necessidade do exercício físico para a gente conseguir ali, aumentar a adrenalina durante o dia, para a gente conseguir fazer todas as tarefas bem. Porque quando a gente não está bem fisicamente, quando a gente não passa no médico, não faz ali uma suplementação, a gente fica fraco, né? Então, tomar um magnésio, um ômega 3, uma vitamina D, né? Precisamos disso. Né? Ficar um pouquinho no sol, levar as crianças para brincar ali no horário da vitamina D, né?
para a gente poder enriquecer o nosso corpo, nutrir o que a gente precisa nutrir para conseguir dar melhor os trabalhos a Deus, para conseguir servir melhor, né, gente? Senão a gente não dá conta, tá bom? Aqui. Então, fazer um plano das refeições para uma boa alimentação, analisar a sua comida, as bebidas, o sono ou quaisquer outros hábitos que talvez não estejam ajudando o seu corpo a ter eficiência máxima, tá? Mas o mais importante são os aspectos do segundo, que é o cerne da pessoa, que não podem ser programados. Então, ele precisa da minha decisão para que aconteça, tá? Você precisa resolver questões pessoais? Tente reservar meia hora todas as noites ou semanalmente para examinar as áreas da sua saúde espiritual, mental e emocional. Para examinar emocional e considerar a formação do seu intelecto ou o fortalecimento da sua vontade. Em seguida, analise as suas opções. As confissões, a oração, os estudos, o momento de cura, de libertação. Pense em adquirir um diário, a fim de registrar os aspectos pessoais que precisam ser melhorados. Eu falei isso na outra live. Então, dentro de tudo que eu faço na minha casa, eu tenho um caderno específico. Então, eu tenho um caderno para o nosso matrimônio. Lá a gente coloca as nossas dúvidas, o que a gente tem que conversar. Muitas vezes a gente para conversar e a gente não sabe o que falar, então a gente anota, porque a gente consegue ver, a gente consegue pensar, né? Quando a gente vê o que a gente está escrevendo, a gente pensa antes de falar, a gente não magoa. Então a gente aqui em casa tem caderno para o matrimônio, tem caderno para o Santifica, tem caderno de diário espiritual, tem o caderno de diário meu mesmo, como que foi o meu dia, porque eu tenho essa necessidade de escrever, né? Tem gente que não precisa, mas eu tenho essa necessidade de escrever, porque eu já tive algumas crises de ansiedade, eu já passei por uma depressão pós-parto, então eu tenho a necessidade de escrever, de colocar para fora, porque eu guardo, né? E isso não é bom. Então, quem tem essa disponibilidade de ali pegar no final do dia e escrever como foi o seu dia, porque você consegue olhar e falar, eu pequei nisso, amanhã eu vou precisar ser melhor. Você consegue ir se modelando à luz de Deus, né? O Senhor te pede para fazer algo e às vezes a gente desvia e faz errado, e quando a gente coloca no papel a gente consegue se organizar melhor. Então eu tenho tudo planilhado, tenho planilha da comida, planilha das tarefas, planilha do mês, planilha do dia. Então eu fiz planilha para tudo, porque eu consigo me organizar assim. Tá bom, gente? Então, o terceiro P é o parceiro, né? Então, eu vou vir nessa parte aqui. Um chamado surpreendente de Deus. Não é esse não. Ainda tem sentido. Não é esse, essa é a história. Aqui. Então, o primeiro P, prece, que é o meu encontro com o Senhor diário. O segundo P é a pessoa, que sou eu, né? Eu preciso me avaliar, eu preciso me modelar, eu preciso me nutrir espiritualmente e fisicamente para eu conseguir estar inteira. Eu preciso me sentir forte, eu preciso me sentir ativa. E eu só vou conseguir fazer isso fazendo uma atividade física, me suplementando, cuidando da minha saúde e conseguindo ali ter o meu tempo com o Senhor, tá bom? Então, o casamento, ele é importante. Apesar das novas convicções e do meu amor por Felipe, levei muitos anos para superar algumas das minhas dificuldades com a vocação de casada. Mas como eu sabia que era um chamado de Deus, eu tinha de confiar que Ele concederia as graças necessárias para um casamento bem-sucedido. Considerando a minha própria experiência, tive de confiar na criação estável que Felipe recebera para quebrar qualquer ciclo de fracasso. Também estudei e orei para aprender como ter um bom casamento. Quando eu comecei nesse processo de organização, de mudança, de querer tomar uma decisão e falar, não, agora eu vou tomar as rédeas da nossa casa, eu também precisei começar a estudar sobre relacionamentos. Porque a gente vem das nossas infâncias e a gente traz muita coisa da nossa infância, né?
Então eu queria mudar, eu queria ser uma pessoa diferente para o meu esposo. E eu tinha mania de não pensar muito assim antes de falar, né, gente? Vamos e venhamos, a gente faz isso. Então não pensava, só falava. Eu sempre tive a mania, é do meu temperamento, mas é ruim de guardar. Então guardava e não comunicava, não expressava, né? Não colocava para fora. E aí, quando passava assim, 1, 2 meses, aí quando vinha, era a cavalo, né? Era baseado no coice. E isso é ruim, ele degenera um relacionamento, porque quando a gente esquece o que o outro é para nós, quando a gente esquece tudo de bom que o outro é, o que ele significa, tudo que ele nos proporciona, né? A gente só vai no erro. Isso é ruim pro outro que tá ouvindo isso como um erro. E, cara, eu sou um erro. A pessoa começa a ver assim, eu sou um erro, então eu não presto pra nada. Porque você guardou e na hora errada você soltou como se ele fosse só aquilo, né? Isso é ruim demais. Graças ao Senhor eu não faço isso mais, mas fazia com constância, tá? Mas como eu sabia que era um chamado de Deus, eu tinha de confiar que Ele concederia as graças necessárias para o meu casamento ser bem sucedido. E considerando a minha experiência, tive que estudar para aprender a ter um bom relacionamento. O que mais me ajudou foi descobrir que o casamento era parte integral do plano de Deus para a criação. A criação, que somos nós, é muito significativo. Quando Deus criou Adão, pensa bem, ele modelou o barro. Barro é terra, né? É terra, né? Matéria ali. E aí ele precisou da água para fazer aquele barro. Ele soprou nas narinas de Adão, né? Então, veja como é a criação, gente. O Senhor modelou o barro na água, soprou nas narinas de Adão. Ele formou o mundo em 7 dias, certo? E quando ele foi formar o ser humano, ele pegou elementos que ele mesmo criou para nos dar a vida. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Então é algo muito grandioso. Você, sabe, carne e osso, você se pega, você é muito grandioso, você é precioso para Deus. Olha isso daqui, quando eu passo a ver o outro assim, do pó eu vim, ao pó eu voltarei. Quando eu começo a ver o outro dessa maneira, eu começo a contemplar a face do Senhor em tudo, em todos. Independente do erro, independente de a pessoa ter me magoado, independente de qualquer coisa, eu consigo ver o Senhor. Se eu consigo ver o Senhor, se eu consigo colocar as minhas preces em dia, se eu consigo estar na presença dEle 24 horas por dia, eu consigo contemplar a criação diante dos meus olhos. Gente, isso é surreal, é surreal. O Senhor usou de elementos para juntar ali o coração de Adão ardendo como fogo. E se a gente for parar para pensar, nós somos formados cada um pelos 4 temperamentos que nós temos: a terra, o ar, o fogo, a água. É uma matéria criada por Deus. Nós somos criação do Senhor. E quando eu olho para o meu esposo assim, eu consigo deixar de ser chata. Literalmente, eu consigo deixar de ser chata. Eu consigo parar de ser enjoada, de achar ruim de coisas tão pequenas. E eu consigo ter um relacionamento duradouro, feliz, porque eu contemplo o outro com amor. Então, o que mais me ajudou, no entanto, foi descobrir que o casamento era parte integral do plano de Deus para a criação. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus e criou o homem e a mulher. Quando eu fiz o estudo bíblico de Gênesis e Êxodo, foi surpreendente descobrir
que todas as figuras importantes nesses livros do Antigo Testamento eram casadas. Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. Pelo amor de Deus, a Mãe Santíssima se casou. Veja bem, gente, pelo casamento o Senhor levantou nações. Pelo casamento nós estamos aqui hoje. É surreal. O mistério do matrimônio, sua missão e a comunhão de amor esponsal eram fundamentais aos planos de Deus. E eu compreendi que, tendo sido chamada ao casamento, só me tornaria santa por meio desta vocação. Então hoje, gente, a gente vai ficar por aqui e eu continuo os outros 2 P's na quinta-feira que vem. Então, até agora, nós entendemos que para termos uma regra de vida, para termos uma harmonia dentro da nossa casa, para organizar e ter paz no nosso lar, nós precisamos organizar o nosso exterior, nós precisamos olhar para o outro. Primeiro, nós precisamos ter o nosso momento de prece, que é estar próximas do Senhor. Nós precisamos ter o nosso momento pessoa, que é nos conectar com nós mesmas, arrumar o nosso cabelo, passar uma maquiagem, fazer um alongamento, fazer um exercício físico, conseguir um horário para ir até a academia, né? Então eu preciso avaliar as necessidades globalmente de todos os meus que estão ali dentro da minha casa, ver qual é o horário melhor para eu encaixar as atividades da escola dos meus filhos, ver qual é o momento melhor para a gente acordar cedo, começar a separar por dia. Um dia eu vou lavar roupa, outro dia eu estendo, ou naquela noite eu estendo, no outro dia eu dobro, eu guardo, né? Então, ser organizado e ordenado para não tomar todo o seu tempo, para não te desgastar fisicamente, para você conseguir dar conta do todo, né? Nós temos esse papel dentro da nossa casa de ser o alicerce, de conseguir conduzir. Nós somos CEOs do nosso lar, né? Então, a gente precisa, independente de estar o tempo inteiro dentro de casa, independente de sair para trabalhar, nós somos o alicerce da nossa casa. Nós precisamos estar alinhadas com o Senhor. E a partir do momento que eu coloco Ele como minha prioridade, que Ele é o primeiro que eu encontro, assim que eu acordo, que eu traço o sinal da cruz, eu tenho meu momento ali com Ele, as coisas se tornam mais fáceis de fazer, né? Eu fico menos cansada, eu não reclamo tanto, eu começo a olhar o Senhor. Aí eu consigo me ver e eu consigo ver o outro, eu consigo me doar pelo outro, eu consigo ter um casamento feliz, né? E isso vai ordenando o meu lar. Então eu vou criando a regra de vida para minha casa, para os meus filhos, para o meu esposo, para mim, né? E a gente vai se encaixando, tá? Então hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem nós vemos de novo os próximos capítulos das regras, né, que a Holy monta, e aí vamos começar a entrar nas tabelas de organização do lar, de organização de alimentos, de organização dos cômodos da casa, dos trabalhos, tá bom? E aí é para tudo na vida, né? Quando a gente começa a se ordenar na nossa casa, a gente se ordena em todos os lugares que a gente vai. Então, se a gente chega na casa da nossa avó e vê assim um balcão cheio de coisa para arrumar, você vai ficar, Jesus, a gente vai, arruma, ordena, assim. Aí a gente consegue tomar aquele café da tarde até mais tranquilo, até mais calmo, consegue pensar no que tá falando e não fica só olhando aquela desordem, porque a desordem externa, ela nos traz uma desordem interna. Então, que possamos organizar o nosso exterior para conseguir colocar o Senhor no seu lugar certo, contemplar a criação nos nossos filhos, no nosso esposo, na nossa mãe, no nosso pai, em todos, e parar de levar o erro das pessoas como algo que seja em primeiro lugar. Vamos colocar o outro como um ser humano, a criação do Senhor, que Ele mesmo modelou, soprou em suas narinas, colocou fogo no seu coração. Cada um de nós é esse templo do Espírito Santo. Então que possamos todos os dias avaliar os nossos filhos, esposo, mãe e pai como criaturas do Senhor e a nós mesmos.
né? Que possamos olhar e falar: meu Deus, eu vim do pó que o Senhor modelou e ao pó eu voltarei, porque eu quero chegar ao céu. Senhor, nós nos encontraremos todos os dias. Profetiza isso na sua vida. Senhor, nós nos encontraremos. Senhor, nós estaremos juntos. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te quero. Esteja comigo. Me acalenta, me ama, me segura, me ampara. Hoje não tá fácil, Deus, mas esteja aqui comigo. Entende? Tem que ser assim. É o tempo inteiro, toda hora, 24 horas por dia, clamando o Espírito Santo, clamando o poder do Senhor sobre a sua casa. Não existe casa que se sustenta se não tiver o sustento do Senhor. Não existe. Não existe. Como eu amo esse Deus, meu Deus. Amém. Então, obrigada, meu Deus. Nós estivemos reunidos aqui hoje e eu te peço, Senhor Jesus, visita as casas, visita as mães que estão cansadas, que se encontram em desespero, em depressão, Senhor. Fortalece, Senhor Jesus, dá ânimo, Senhor. Que essas palavras possam chegar ao coração de mães que necessitam desse ânimo, necessitam dessa decisão de levantar a cabeça, Senhor, de seguir o seu passo, Senhor Jesus, de ser sua, Senhor, integralmente, a todo tempo, 100%, Senhor. Que nós possamos não nos deixar entregar apenas os 50%, Senhor. Nós queremos ser os 100%, Senhor. Age em nossa vida, em nosso coração, em nossa mente, na nossa boca, Senhor Jesus. Nos dá o espírito do entendimento, Senhor, a todo momento. Esteja conosco, nos sustentando, Senhor. E principalmente as mães que mais necessitam, Senhor, dessa manhã. Visita, queima o coração delas, Senhor, para que elas possam te encontrar nessa manhã. Para que elas possam te sentir, Senhor, e consigam voltar a Ti. Nós te amamos, Senhor Jesus. Mãezinha, esteja conosco, passando pela nossa casa, os cômodos da nossa casa. Visita os nossos pais, mães, filhos, aonde eles estejam, na escola, aqui conosco. Visita, mãe. Visita todos os momentos da nossa vida. Esteja conosco, nos amparando, cuidando de nós e nos protegendo no seu manto de amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos no nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, meninas. Deus abençoe. Nós nos vemos quinta que vem.